Salve a todos vocês que nos assistem, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu, Rodrigo Vilela. E, bom, eu relutei muito se eu deveria ou não falar sobre esse assunto, mas não tem como fugir, né, gente? Infelizmente a gente vai ter que falar da morte do Danilo Berto no Superbike. E se a morte do Maurício Paludetti, há pouco menos de 2 meses, já foi suficiente para muita gente criticar a forma com que a categoria era levada, a morte do Berto, há 2 fins de semana, começou a colocar um ponto de exclamação gigante na categoria. Porque muitas medidas drásticas foram tomadas. A primeira delas, que o Ministério Público vai acompanhar, até de forma criminal, a morte do Berto. Então vai cobrar da organização do Superbike o que aconteceu, o porquê da morte do piloto, isso tudo vai ter que ser investigado e agora fora da esfera esportiva. Ao mesmo tempo, Honda, Yamaha e Kawasaki anunciando que saem do campeonato até que medidas efetivas sejam tomadas. Além disso, o Poder Público de São Paulo, da cidade de São Paulo, suspende a realização de provas no circuito de Interlagos até que reformas e adaptações sejam feitas para garantir de fato a segurança dos pilotos. Desde já eu já quero que vocês escrevam o que vocês pensam que a categoria deve fazer para evitar que o moedor de carne esteja tão ativo. Porque não dá pra gente aturar 4 mortes em menos de 2 anos no circuito de Interlagos, sendo 2 no próprio autódromo na mesma temporada. E sendo em momentos distintos da corrida. Porque o Paludetti morreu depois da bandeirada, onde ele se espatifou no S do Senna e foi. E o Berto foi no Armap, lá no Pinheirinho, que é uma das curvas mais lentas do circuito. E segundo testemunhas, na hora que ele freou, a moto voou para frente e esmagou ele junto das barreiras dos pneus. Terrível. A direção da Superbike deu uma declaração dizendo que investe em segurança, que está sempre preocupada com os pilotos. Mas penso eu que é hora de todas sentarem, proporem e conversarem a respeito. Principalmente as 3 que saíram, né? Honda, Yamaha e Kawasaki, que são do campeonato, e temporariamente anunciaram que estão fora até que alguma coisa seja feita. Acho que as 3 também têm responsabilidade de sentar e propor medidas efetivas de segurança. A direção de Interlagos, né, da SP Tours já anunciou que vai trazer o responsável pela homologação de circuitos da Federação Internacional de Motociclismo para analisar o que deve ser mudado em Interlagos. Hoje Interlagos para moto, na escala da Federação Internacional de Motociclismo, que dá notas de A a E, para quem é muito seguro e pouco seguro. Interlagos tem uma nota D. Então ela só poderia receber corridas de motos elétricas. Jamais uma corrida de Superbike, numa categoria com motos muito potentes. Ouvi também, nesses dias, que o Superbike deveria proibir, na categoria de Pro, né, na 1000, proibir pilotos sem uma
quilometragem. Muitos acham polêmico, outros acham correto, mas chegou também, penso que a direção da Superbike Brasil ela não pode, não que seja o caso, mas ela deve ser bem rígida quanto a quem pode sentar numa moto 1000 cilindradas. Então você tem que permitir uma quilometragem, uma pontuação, igual a FIM faz com seus pilotos. Não é qualquer um que vai pegar uma moto 1000 e ir para MotoGP. Não, o cara, se ele quiser, ele tem que passar por categorias europeias ou americanas, asiáticas, enfim, ele tem que ter uma carga para ir para Moto 3. Aí da Moto 3 ele tem que ter uma carga para ir para 2. Dificilmente o piloto sai da 3 direto para a principal. A gente viu o Jack Miller na MotoGP, mas é exceção. Isso não é regra. E também, gente, eu reforço mais uma vez os autódromos brasileiros. Hoje a gente só tem Goiânia como um circuito apto a receber corrida de moto. Então, eu acho que cabe também a quem está por trás dos campeonatos de moto buscar, junto à Confederação Brasileira de Automobilismo e Motociclismo, recursos para a reforma dos seus autódromos, onde for possível, né? Porque tem pista que não dá para correr, mas onde é possível você fazer uma reforma atendendo ao regulamento e as normas da Federação Internacional, eu acho que deveria ser muito válido, mesmo que você deixe de correr em certas pistas, mas a gente teria outras pistas habilitadas para corridas de moto com toda a segurança, porque não dá para a gente permitir tantas mortes em sequência vindas de coisas que talvez pudessem ser evitadas. Então, infelizmente a gente teve que falar disso, mas tomara que esse choque de realidade faça montadoras, confederações, a direção da Superbike, pilotos, enfim, todos os envolvidos no campeonato sentarem e pensarem em medidas, mesmo que drásticas, mas de modo a promover o bem-estar e segurança dos pilotos. Fazer com que eles possam planejar a vida além da corrida seguinte, que é o que a gente mais quer hoje no motociclismo brasileiro. Pois é, pessoal, não é um assunto fácil. Eu mesmo pensei demais para falar sobre isso. Esperei as notícias serem colocadas, a todas as partes se declararem publicamente, para poder falar um pouco disso. E o que vocês acham que pode ser feito para melhorar a segurança no Superbike? Que medidas a direção do Superbike deveria tomar a fim de evitar tantos acidentes graves? Deixem seus comentários, participem com a gente, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e opinem sempre para a gente poder crescer cada vez mais. Logo, logo a gente está de volta. Grande abraço a todos e até mais. Tchau!